aí, gente? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Estou com saudades de vocês, né? Semana passada a gente não teve aula. Vamos começar então a aula de hoje. A nossa última aula, que não foi semana passada, né? Mas foi a última aula. A gente estava vendo uma parte de introdução à eletroquímica que eu falei para vocês, e a gente viu o NOx. E a gente viu as reações de oxidação e redução, vimos agente redutor, agente oxidante, tudo mais. E aí eu falei para vocês que tudo aquilo era uma grande introdução para chegar no grande assunto, o importante assunto da química, que é muito utilizado, que são as pilhas. E nós estamos aqui hoje, então, para aprender pilhas. Nada mais é do que pegar tudo aquilo que a gente viu na semana passada e aplicar numa coisa que é bem utilizada no nosso dia a dia, que é bem importante. Então, quem tiver dúvida, manda aí no chat para mim. E mesmo esquema de sempre, né? Se eu travar, vocês também me falem, para não ficar falando aqui travado. Bom, o que a eletroquímica faz, então? A eletroquímica é a parte da química que estuda os processos que conseguem transformar toda a energia química em energia elétrica. Por quê, gente? Porque a química é uma ciência mágica, né? A gente tem várias transformações químicas que são utilizadas para fazer coisas, né, do nosso dia a dia. E com a eletroquímica não seria diferente, assim como a termoquímica é muito utilizada, né, pelas indústrias, que eu comentei com vocês na aula de termoquímica, na eletroquímica a gente tem a mesma coisa. A gente vai estar pegando a química, as transformações químicas, e vai estar virando para a gente para ser útil para nós de alguma forma. Então é isso que a eletroquímica vai fazer. Ela pega a energia química e transforma em energia elétrica quando a gente usa pilhas, geradores ou acumuladores. A gente vai estar vendo a pilha hoje. Isso é um processo espontâneo. Mas o contrário também pode acontecer. A gente pode pegar a energia elétrica e transformar em energia química, que é um processo não espontâneo, que é o que acontece na eletrólise, que é a nossa próxima aula depois de pilha. Então, a gente vê pilha e depois vê eletrólise. Então, esses dois processos são os mais importantes da eletroquímica. A gente pega energia química e transforma em elétrica, ou pega elétrica e transforma em química. As duas são igualmente importantes, as duas são aplicadas em muitas coisas do nosso dia a dia. Por isso que elas costumam aparecer tanto nos vestibulares, né? Por isso que elas estão sempre tão em alta, porque elas são muito importantes para a gente. E esse processo, seja ele espontâneo ou não espontâneo, eles ocorrem a partir de reações de oxirredução. Então, aqueles tipos de reação que a gente viu na semana passada, que são as reações de redução e de oxidação, né, que elas são dependentes, que eu expliquei para vocês, elas que regem a eletroquímica. Então, se não tiver reações de oxirredução, não tem como esse processo aqui, não tem como esse processo aqui estar acontecendo, certo? Por isso que elas são tão importantes assim. Então, vamos lá, então, entender como uma pilha funciona, entender essas reações de oxirredução que estão por trás da pilha, né? Aqui eu trouxe uma reação para vocês, que é uma reação aleatória, uma reação qualquer. Então, ó, a gente tem o zinco metálico, né, o zinco no estado sólido, reagindo com o sulfato de cobre, o seu SO4 no estado aquoso, e ele vai formar o ZnSO4 mais o cobre no estado sólido. É uma reação aqui de simples troca, se eu não me engano, né? Que a gente já viu também, ó. Então, esse é o cobre chuta o zinco e eles trocam de lugar. O que tem aqui? Será que é uma reação de oxirredução ou não? Como eu faço para saber o que é uma reação de oxirredução ou não? É só a gente ver a variação do NOx, certo? Que é o que a gente vai fazer agora. Mas, para facilitar a nossa vida, eu posso escrever essa reação aqui de uma outra forma, que é essa forma aqui. É meio assustador, mas o que a gente fez aqui? Isso aqui, gente, é um sal, não é? Ó, eu tenho é uma substância iônica, né? Eu tenho um metal ligado a dois ametais. Então, a gente sabe que é uma substância iônica. Substâncias iônicas em água, no estado aquoso, ó, elas separam seus íons. Então, foi só isso que eu fiz. Eu separei os íons, só para ficar mais fácil da gente calcular o NOx, tá? Que é o que a gente vai fazer agora, ó. Vamos lá, responde aí para mim. Quero ver quem estudou NOx semana passada, que eu não dei aula, hein? Qual é o NOx do zinco aqui, gente? Do Zn no estado sólido. Ele tá sozinho, hein? Qual será que é o valor de NOx dele?
João já mandou ali que é 0. Muito bem. Ah, eu dei uma. A Camila também falou que é 0. É isso aí, galera. Ai, que lindos participando. Eu só simplifiquei aqui, gente, ó, porque se a gente reparar, o íon SO4 2-, ele continuou o mesmo, tanto no produto quanto no reagente. O que significa que ele nessa reação química não faz diferença nenhuma. Por isso que eu só simplifiquei aqui para ficar mais fácil, para a gente não perder tempo calculando NOx do que não importa, tá? Então é 0. E o NOx do cobre ali, gente, do íon cobre 2+. Qual é o valor dele, do NOx dele? E aí, pessoal? NOx de íons. Qual é o valor de NOx de íons? Muito bem, Maria. É 2, isso mesmo. Nesse caso aqui, ó, é importante colocar a carga, hein? É mais 2, porque o íon, a carga do íon é mais 2, então o NOx vai ter a carga dele. Do zinco, então, seguindo a mesma linha de raciocínio, ó, do zinco 2+, o NOx dele também vai ser mais 2. E o do cobre no estado sólido vai ser 0. E aí, gente? Teve variação dos valores de NOx aqui? Teve, né? A gente pode ver que o NOx do zinco aumentou e o NOx do cobre diminuiu. Certo? O que a gente tem, então? A gente tem que o zinco sofreu oxidação, porque o valor de NOx dele aumentou, e o cobre sofreu redução, porque o valor de NOx dele diminuiu. Tranquilo? Foi o que a gente viu na última aula nossa, certo? O zinco, então, eu coloquei aqui, ó, o zinco está doando 2 elétrons e o cobre está recebendo esses 2 elétrons que o zinco doou. Bom, legal. O que a gente tem, então? Agora eu quero que, ó, até aqui são assuntos que a gente viu na aula passada, né? A gente calculou o NOx, viu quem oxidou e quem reduziu. Beleza. O que eu vou fazer agora com vocês? A gente vai pegar essa equação aqui, que é uma. A gente vai pegar essa reação, que é uma reação inteira, e vai dividir ela em duas meias reações. Uma reação de oxidação e uma reação de redução. Vamos pegar o zinco primeiro, né? A gente sabe que o que está acontecendo com o zinco? O zinco no estado sólido está virando zinco no estado aquoso, certo? Mas para isso acontecer, já que é um processo de oxidação, ele tem que dar 2 elétrons. Então, ó, prestem atenção aqui, que aqui já está começando o conteúdo de pilha, ó. O zinco está oxidando, quem oxida dá elétrons. Se eu estou dando elétrons, esses elétrons da minha meia reação de oxidação, eles têm que estar do outro lado da seta, ó. Então, o zinco sólido está dando elétron, ó. O elétron está lá longe dele. Ok? Agora, no caso do cobre, a gente sabe que o cobre, que estava no seu estado aquoso, ele recebeu 2 elétrons e ele reduziu para o estado sólido. Por isso que, então, o cobre recebe 2 elétrons. Se eu estou recebendo, eles têm que estar perto de mim. Por isso que os elétrons estão antes da seta. E aí a gente tem que o cobre, então, vai virar sólido. Que é isso que estava acontecendo naquela reação inteirinha, mas a gente dividiu ela em duas partes para ficar mais fácil de observar, né? De ver o que está acontecendo. Então, aqui, ó, nós temos a meia reação de oxidação e a meia reação de redução. Se eu pegar essas duas e somar, o que vai acontecer? Bom, a gente tem elétron aqui, 2 elétrons do lado do reagente, do produto, perdão, e 2 elétrons do lado do reagente. Então, a gente pode estar cancelando esses dois. Assim que nem a gente somava a equação lá na termoquímica, né, gente? Tudo que eu tenho no produto, eu tenho no reagente igual, a gente cancela. E aí, somando, a gente tem, então, ó, zinco sólido e cobre aquoso do lado dos reagentes, e zinco aquoso e cobre sólido do lado dos produtos. E aí a gente tem a reação global, certo? No slide passado, aqui, olha, aqui atrás, né? Aqui nessa parte, foi isso que eu tinha feito com vocês, então. Eu peguei a reação global e destrinchei ela em duas meias reações. A gente pode tanto pegar as duas meias reações e chegar na global, ou pegar a global e chegar nas duas meias reações, ok? São opções de como o vestibular pode pedir isso. Até aqui, nesse momento, tem alguma dúvida? A Maria mandou ali. Por que somos elétrons? Maria, eu quero somar as duas meias reações
para chegar na reação global, certo? Então, a reação global é a somatória das duas meias reações. Por isso que a gente corta eles, porque eu vou somar as duas para chegar na global, né? E aí, como eu tenho 2 elétrons no produto de uma reação e eu tenho 2 elétrons no reagente de uma reação, a gente cancela os 2 elétrons para chegar na reação global. Tranquilo? Não? Qual parte não? Acho que eu não entendi sua pergunta, então, não sei. Ah, tá, ok. Vamos lá, então, ó. Aqui nessa parte onde o zinco está oxidando, você entendeu? Exatamente, ele está dando os elétrons. Por quê? Porque ele oxida, quem oxida dá elétrons. Então, a gente escreveu aqui o seguinte, o zinco no estado sólido, ele está oxidando e virando Zn2+. Mas para ele virar Zn2+, ele tem que fazer o quê? Ele tem que dar esses 2 elétrons. Por isso que os 2 elétrons estão do outro lado. A gente pode pensar o que também, ó. Eu tenho os N2+, que são 2 cargas positivas, e os 2 elétrons com 2 cargas negativas. 2 positivos com 2 negativos, a gente tem uma somatória de cargas aqui igual a 0, que é igual desse lado. Que daí a gente fala que está balanceado eletricamente, né? Mas é por causa disso mesmo, ele está dando os elétrons. Então, se ele está dando os elétrons, eles aparecem, ele soma lá no estado oxidado dele. Ok? E com o cobre é o contrário, porque o cobre 2+, ele está recebendo esses 2 elétrons. Por isso que está aqui desse ladinho dele. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tudo tranquilo? É confuso. Sim, é meio confuso isso, porque pilha é um negócio meio assim, mas a gente vai montar a pilha juntos, e aí se vocês não entenderem ainda o que está acontecendo, aí a gente tem que explicar de outra forma, beleza? Aí vocês vão me falando, tá? Bom, gente, o que acontece aqui, então? É isso aqui, ó. Vocês têm que, para ficar mais claro, vocês têm que pensar o quê? É como se eu tivesse uma placa de zinco, mas ela, se eu colocar ela numa certa solução, que no caso é uma solução de cobre, ó, quando eu coloco ela, é como se tivesse uma troca. Qual que é essa troca? Essa troca é o quê? Que o zinco vai ir para a solução e o cobre que estava na solução vai ir para a placa. E eles fazem isso trocando elétrons. Então, o zinco vai dar elétrons para o cobre para que essa reação ocorra. Quando isso ocorre, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o zinco agora vai estar na solução, ó, no estado de Zn2+, e o cobre vai estar na placa no estado de cobre sólido, que é o que eu coloquei aqui para vocês. Certo? Então, se a gente pegar, isso realmente acontece, tá? Ano passado, que eu levei o pessoal no laboratório de química lá da Unesp, a gente fez essa prática lá no laboratório. Não vai dar para levar vocês esse ano, infelizmente, mas eu tenho um vídeo dela, daí eu mando lá no grupo para vocês verem. É bem legal de ver, você consegue ver o metal se depositando na placa. Então, é bem legal de ver mesmo, tá? Ok, o que tudo isso tem a ver com pilha, né? Bom, como eu falei para vocês, ó, o zinco no estado metálico, ele está indo para a solução, mas quando ele está indo e virando Zn2+, ele doa 2 elétrons para o cobre, né? Só que o cobre já está ali na solução, então o cobre só pega esses 2 elétrons e vai para a placa. Então, se vocês perceberem, tudo acontece aqui dentro de uma vez só. O que o pessoal, então, resolveu pensar, né? O pessoal que estava estudando eletroquímica na época. Eles pensaram o seguinte: bom, eu vou pegar, então, essa placa de zinco e vou separar do cobre, certo? Por quê? Porque como a gente tem uma reação de oxirredução, a gente tem meu Deus, como fala? Um fluxo de elétrons, né? Vocês conseguem perceber, olhando aqui, né? O que acontece aqui, ó? O zinco doa 2 elétrons e o cobre recebe esses 2 elétrons.
Então, eu tenho um fluxo de elétrons do zinco para o cobre, certo? E aí, o que o pessoal resolveu fazer? Resolveu fazer o seguinte. Deixa eu mudar para a imagem que fica mais clara, para vocês entenderem. Resolveu fazer o quê? Isso aqui que está aqui nessa imagem, cheia de coisas, mas a gente vai chegar lá. Pegar a placa de zinco, colocar um fio condutor até o cobre, e aí, com esse fio condutor até o cobre, os meus elétrons que antes ficavam só na minha solução, porque o cobre estava aqui junto com o zinco, né? Agora, esses meus elétrons, eles vão passar por um fio condutor e vão ir até o cobre. E aqui no meio desse mini circuito, a gente coloca aquilo que a gente quer ligar com a nossa pilha. Então, a gente coloca o nosso controle remoto, a gente coloca o nosso relógio, certo? Isso aqui nada mais é do que um circuito elétrico, né? Que por causa desse fluxo de elétrons da reação de oxirredução, a gente consegue fornecer energia elétrica ao sistema. Então, é basicamente isso que acontece, tá? Mas vamos entender como isso aconteceu, então. Cadê? Aqui. Bom, observando isso, o senhorito Daniel resolveu, então, fazer isso, separar as duas placas para que esse fluxo de elétrons entre as duas placas exista. Por isso que o tipo mais famoso de pilha que existe é a pilha de Daniel, que é a pilha que a gente vai estudar hoje. Por que isso, né? Por que pilha de Daniel? Porque, gente, existem milhares de tipos de pilha. A gente estuda os mais principais que mais caem no vestibular. No nosso caso, a gente vai estudar a pilha de Daniel, então, que é a que mais cai, tá? Como que é uma pilha? A gente vai montar junto aqui. Primeira coisa que vocês têm que sempre ter em mente. A pilha, gente, é um processo espontâneo. O que significa isso? Eu não preciso forçar a reação para acontecer. Sabe quando o controle de vocês não está pegando, mas vocês colocam a pilha lá e ele já começa a pegar? Você não teve que fazer nada, só teve que encaixar a pilha lá, certo? Por quê? Porque a partir do momento que você fecha o circuito, a pilha já começa a funcionar. Por isso que ela é espontânea, tá? Quando a gente for ver a eletrólise na aula que vem, vocês vão ver que a eletrólise não é espontânea, que a gente tem que fornecer energia elétrica para ela acontecer. E aqui na pilha, não. A pilha me dá energia elétrica, não sou eu que dou para ela. Por isso que ela é um processo espontâneo, beleza? Uma pilha, ela é formada por dois eletrodos, que são chamados de meia célula. E esses eletrodos são dos metais que vão reagir ali na minha pilha. Então, aqui no caso, eu tenho o eletrodo de zinco, ó, e eu tenho o eletrodo de cobre. Tudo bem? Então, a gente tem a meia célula A, que é a meia célula de zinco, e a meia célula de cobre. Juntando essas duas meias células, a gente tem a pilha, que é chamada de célula, que é uma coisa inteira só. Então, é comum aparecer, tipo, célula eletroquímica, ou célula eletroquímica é mais comum, porque ele está falando da pilha, é sinônimo para pilha, ok? O que vai acontecer aqui, então? Vamos, então, ó, estudar primeiro essa meia célula, depois estudar essa meia célula para a gente entender o que acontece no todo, beleza? Bom, vamos lá. A gente viu o quê? Então, ó, gente, eu vou explicar uma meia célula e vocês me falam qualquer dúvida que vocês tiverem para a gente ir para outra, tá? Bom, a gente viu que o zinco é isso aqui que vai acontecer, certo? Então, ó, o zinco no estado sólido, ou seja, o eletrodo de zinco, ele vai se decompor formando o Zn2+, e nesse processo de formação do Zn2+, ele vai estar liberando nessa solução 2 elétrons também. Então, o que eu quero que vocês prestem bastante atenção, ó. Eu tenho zinco no estado sólido, virando zinco no estado aquoso, zinco 2+, né? Virando um íon de zinco. O que isso significa? Que essa placa, que é o meu zinco no estado sólido, ela vai corroer, olha aqui, ó, a foto. Ela vai corroer, porque com o tempo ela vai estar liberando Zn2+ para a solução. E daí essa solução aqui vai ficar cheinha de íon zinco. Vários íon zinco ali. Tudo bem? Como que a gente sabe disso? Porque, ó, o zinco sólido virou Zn2+ aquoso, ok? Por isso que, então, essa placa vai corroendo com o tempo, certo? O que a gente tem aqui, então? A gente tem um processo de oxidação que a gente já viu que acontece por conta da variação do NOx, né? Então, ele está oxidando, ele está dando esses elétrons.
E aí, o que acontece? Como a placa de zinco está perdendo esse material, né? Está perdendo essa parte sólida dele, está virando Zn2+, está liberando cátions para a solução, está liberando cargas positivas para a solução, a placa acaba ficando negativa. Porque toda a parte positiva dela, ela liberou para a solução. Já que essa placa vai ficar negativa, ela vai ser, então, o polo negativo da minha pilha. Então, a placa que perde massa é o polo negativo da pilha. Certo? O que a gente consegue tirar de tudo isso? Já que é o polo negativo, a gente vai chamar, então, de ânodo. Para quem não lembra, vamos relembrar rapidamente. Nós temos cátions e ânions, né? Os cátions são os átomos com cargas positivas, que no caso aqui o Zn2+ é um cátion. E os ânions são os átomos com cargas negativas. Então, tudo que é negativo é relacionado à palavra ânion ou ânodo. Por isso que o polo negativo da pilha é chamado de ânodo, ok? E aí a gente tem o quê? A gente tem, então, que essa placa está corroendo, que ele está ficando negativo, por isso que ele é o polo negativo. E quando o zinco sólido corrói, ele está liberando o Zn2+ para a solução. Então, a gente pode concluir que essa solução aqui está ficando positiva porque está indo um monte de cátion para ela, um monte de íon positivo para ela. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Ficou mais claro para quem estava achando confuso o que está acontecendo? Tá fazendo mais sentido agora? Mandem aí para mim, por favor. Ai, que bom, então ficou mais claro. Que a hora que vocês mandaram ali que estava confuso, eu fiquei preocupada, porque esse assunto é bem confuso mesmo. Mas meu objetivo é que deixar ele mais claro para vocês, hein? Acho que o João tem uma dúvida. Pode falar, João. Gente, então, eu acredito assim, na pilha, uma coisa puxa muito a outra, sabe? Então, se vocês entendem, por exemplo, a parte do... Se vocês entendem a reação, vocês conseguem ir puxando uma coisa para outra. Eu não preciso decorar que a placa corrói. Se eu entendo que se ela era sólida e está virando aquosa, é porque eu estou perdendo sólido, por isso que ela corrói. Tudo bem? O João falou, se a placa libera elétron, porque ela fica negativa. João, a gente tem que pensar assim, ó. A placa não libera elétron, né? Tipo, o elétron sai do zinco, ok, que é da placa. Faz sentido. Mas, pensa assim, bom, como que eu posso colocar isso para você? Deixa eu pensar. A gente tem que pensar no zinco em si, e não nos elétrons, porque os elétrons não vão ficar aqui. E aí, como eles não vão ficar aqui, você tem realmente um ponto, né? Por que ela fica positiva, porque ela não fica positiva se os elétrons estão indo embora. Mas sempre foca no metal. Então, ó, o meu metal está no estado metálico aqui, ok. E aí ele está liberando ele está liberando coisas positivas para a solução. Então, a minha solução está ficando positiva porque ele está se decompondo nesse cátion, né? Nesse íon positivo. Então, já que a minha solução está ficando positiva e ele está indo todo embora, a minha placa, então, que vai ficar negativa, ok? Então, é por conta disso que a gente diz que a placa fica negativa. Porque toda a parte positiva do metal está indo para a solução, certo? Tranquilo? Aí, qual é a diquinha que eu dou para decorar, né? Para decorar, assim, para, tipo assim, ajudar no macete, né? Esses dois elétrons vão sair dessa placa aqui. Então, eles saem da placa negativa. Aí pensa assim, por que eles vão sair da placa negativa? A placa negativa e o elétron é negativo. Então, eles meio que se repelem, a gente pode pensar. Só para decorar da onde que sai, tá, gente? Então, o elétron sempre vai sair da placa negativa, porque negativo com negativo se repele. Então, ele vai embora de lá. É negativo, ele não quer ficar lá porque ele já é negativo, então ele vai se repelir. É só para ajudar a entender para onde que a corrente vai e tudo mais, tá, gente? Bom, já que vocês entenderam, a Laura tá meio quieta, ela não falou nada aí, mas espero que ela tenha entendido. Mas já que vocês falaram que entenderam aí, vamos então para
para minha outra meia célula, né, para o meu outro eletrodo, que é o cobre agora no caso. O que a gente tem aqui no eletrodo de cobre? Bom, a gente já sabe a equação do cobre, né? O cobre 2 mais aquoso, que está aqui na solução, ó. Ele recebe os 2 elétrons que o zinco deu para ele lá atrás. Então, ó, aqueles 2 elétrons do zinco vão chegar aqui no cobre pelo meu fio condutor, né? Que eu já mostrei para vocês, mas eu vou mostrar de novo. E aí, esse cobre que está na solução, ele vai receber esses 2 elétrons, e aí ele vai virar o cobre sólido. Então, é o contrário do que acontece no ânodo, aqui, né? Então, a gente está vendo aqui pela reação que o cobre está sofrendo redução, porque ele recebe esses elétrons. Já que ele está recebendo os elétrons, né? A gente fala, então, o quê? Como que a gente pensa, né? Ó, o cobre 2+, vai receber esses 2 elétrons. Então, ele recebe, né? Ele estava 2+, significa que está faltando 2 elétrons para ele. Mas ele recebe esses 2 elétrons e ele vira o cobre sólido. E aí, pensem comigo, ó. Eu era aquoso antes. Mas aí, com o tempo, já que eu estou recebendo esses 2 elétrons, eu vou virar sólido. Então, com o passar do tempo, a gente pode ver que a placa de quem sofre redução, ela começa a aumentar de tamanho. Olha aqui como ela está aumentando aqui do lado, ó. E a gente chama isso de eletrodeposição, porque o elétron está reagindo, né, com o cobre que está na solução e está virando esse cobre sólido aqui, ok? Como a gente tem a diminuição das cargas positivas daqui da solução, a solução, então, vai ficar negativa, né? Porque o cobre 2+ tá virando cobre sólido. Então, vai diminuir a quantidade de cátion da solução. Por isso que ela vai ficar negativa. E como a minha outra placa era negativa, essa aqui é a placa positiva. É o meu polo positivo da minha pilha. Vai ser o meu cátodo, então. Como que eu faço para decorar isso, né? Um macete para ajudar a decorar isso. Já que está atraindo os elétrons, vai ser o polo positivo, porque positivo atrai negativo. Tudo bem? O que acontece, gente? Não é que o cobre fica positivo, a placa é positiva. Certo? Cuidado para não confundirem isso. Quem recebe o elétron é o íon que está aqui na solução, ó. É o cobre 2+. E aí ele vai ficar neutro, na verdade, né? Porque se a gente pegar o cobre, o cobre sólido do eletrodo aqui, ele é neutro. Ele é cobre 0, ele não tem carga nenhuma. A placa é positiva só, tá, gente? Mas ele não é positivo. Tudo bem? Então, cuidado aí com esses detalhezinhos para não confundir vocês, beleza? Tudo certo aqui, gente? Pode dar continuidade para a pilha. Agora a gente vai juntar os dois, para ficar mais claro para vocês o que acontece aqui. Bom, o que a gente tem aqui nesses 2 exemplos? A gente tem que, bom, de um lado, né, o zinco 2+ aqui aumenta de concentração e o cobre 2+ diminui a concentração dele. Então, a gente já tem o que nós chamamos de desequilíbrio eletrolítico. Por quê? Porque os íons da solução estão ficando desiguais, né? De um lado está aumentando muito e do outro lado está diminuindo muito. Então, já é uma coisa para a gente ficar atento. E a outra coisa, que é a que mais chama a atenção aqui, é o desequilíbrio elétrico, né? A gente tem que um lado está doando elétron e o outro lado está recebendo elétron. Então, a gente já tem esse desequilíbrio que chama bastante a atenção, né? Bom, então, quais são os pontos principais da pilha? Se a gente juntar essas duas semi-reações que eu acabei de explicar para vocês separadamente, por um fio condutor, ó, entre os eletrodos, a gente vai ter uma pilha em funcionamento. Então, o zinco, né, que está virando zinco 2+, pela doação de elétrons, esses elétrons vão passar por esse fio condutor, vão chegar até o cobre, aí o cobre vai receber esses 2 elétrons e vai se depositar no eletrodo. E essa é a reação da pilha, né? Esse, então, é o fluxo de elétrons na pilha. Ele sempre vai sair do polo negativo para o polo positivo, certo? Então, é esse o sentido dos elétrons. Mas o sentido da corrente elétrica, ele é sempre o contrário do sentido dos elétrons, tá? Por quê? Por convenção, gente. Daí é mais uma coisa meio confusa da pilha, né? Então, por convenção, ou seja, o pessoal resolveu falar que é o contrário, então a gente tem que a corrente elétrica vai vir
no contrário do sentido do fluxo de elétrons. Então, cuidado com essas pegadinhas aqui, tá, gente? Em provas, tá? É normal eles perguntarem, qual é o sentido da corrente? E aí vocês acharem que eles estão perguntando o sentido dos elétrons. Então, tomem cuidado com isso, com esses detalhezinhos, ok? Juntando tudo, né? Bom, primeiramente, né? Com a colocação desse fio condutor aqui, a gente resolve o problema do desequilíbrio elétrico, né? Porque os elétrons, então, estão saindo daqui indo para lá, já está mais equilibrada a minha pilha. O problema do equilíbrio eletrolítico a gente resolve com um apetrecho da pilha que é chamado de ponte de Salina. A ponte de Salina é um tubo, ó, em formato de U, que a gente tem no, meu Deus, na pilha. E o que acontece? Nesse tubo a gente vai ter um sal aqui dentro dele, e esse sal, conforme a quantidade de íons vai diminuindo de um lado, né, que diminui aqui desse lado, ou vai aumentando no outro, os íons do sal vão indo para soluções para neutralizar elas e para arrumar esse desequilíbrio eletrolítico que tem ali na solução. Então, o que a gente vai ter? Como do lado do cobre tá diminuindo a concentração de cátions, porque o cobre 2+ está indo para a célula, para meia célula de cobre, né? A gente tem, nesse exemplo aqui, eu trouxe o cloreto de amônio, né? Então, a gente tem que o NH4+, que é o cátion, né, do sal, ele vai ir para esse lado da solução, para equilibrar ela. E como do lado do zinco a gente vai ter, né, o aumento da concentração de cátions, o ânion do sal, que no caso aqui é o Cl-, ele vai ir para meia célula de zinco, para daí estar neutralizando essas cargas positivas que estão aumentando ali na solução. Então, com a ponte de Salina, a gente consegue estabelecer a concentração dos íons ali, né? A gente consegue arrumar esse desequilíbrio eletrolítico que estava acontecendo por conta do aumento de íons de um lado e diminuição de íons do outro. Ok? O que a gente vai ter aqui, então? Antes de mais nada, né? Alguma dúvida até aqui, gente? Ficou claro? Essa primeira parte já está acabando, tá? E a segunda parte é uma parte bem mais curtinha, bem mais rapidinha, tá? Vocês têm alguma dúvida? Tá tudo ok, tudo certo? É confusos mesmo, gente. Tem que prestar bastante atenção, bastante cuidado. Mas também não é uma coisa impossível. Então, eu montei uma listinha para vocês treinarem aí, para vocês irem pegando o jeito, tá? Ninguém me respondeu. Acho que vocês desistiram da aula já, esse ponto, assim, da tarde. Gente, fazendo exercício, vocês vão perceber o quê? É só vocês saberem quem reduz, quem oxida, que o resto vai vindo, conforme você vai treinando lá. Beleza? Gente, vocês desistiram de mim mesmo, né? Só a Camila me respondeu lá. Gente, coitada da professora. Falo, Maria, ó, a ponte é assim. A gente acabou de ver que tem um desequilíbrio de íons da solução aqui, né? Do lado do zinco, ó, os íons estão aumentando, porque a placa de zinco está se decompondo, né? E do lado do cobre, perdão, a concentração dos íons está diminuindo, porque os íons estão indo para a placa, né? Pelo processo de redução. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um grande desequilíbrio. Esse desequilíbrio não pode acontecer, porque senão minha pilha para de funcionar também uma hora ou outra. E a gente tem que tomar cuidado, então, por isso que toda pilha tem uma ponte de Salina. Essa ponte de Salina, eu tenho um sal, por isso que chama Salina, né? Eu vou ter um sal ali. E esse sal, ele vai se decompor de forma que ele vai equilibrar essa solução de novo. Então, por exemplo, aqui do lado do zinco, que a gente tem uma grande concentração de íons positivos, ele vai mandar o íon negativo do sal para neutralizar essa solução. E aqui na parte do cobre, onde a gente tem a diminuição da carga positiva, a ponte de Salina vai mandar a parte positiva do sal para também equilibrar a solução e aí ficar mais estável esse desequilíbrio iônico que acaba tendo por conta do processo de redução e de oxidação. Então, a ponte de Salina é basicamente para equilibrar os íons das soluções, certo? Não tem... É isso que os vestibulares costumam cobrar dela. Eles não pedem tanto sobre funcionamento. Eles pedem mais sobre a função dela só, que a função dela é equilibrar as duas soluções, das duas meias reações.
beleza? Bom, gente, vamos então finalizar essa primeira parte da aula com um resuminho do que acontece em cada lado da pilha, né? Aqui no lado do zinco, a gente tem, ó, uma reação de oxidação, ó. Então, ó, o zinco sólido está doando elétrons, porque ele está oxidando, e está virando zinco 2+, né, aquoso. Então, é o processo de oxidação. Já que ele está oxidando, ele está dando elétrons, ele vai ser o polo negativo, que a gente chama de ânodo, e a placa vai ser corroída, então ela vai diminuir de massa. Já do lado do cobre, e também, gente, nossa, eu não coloquei aqui, eu vou adicionar depois. A gente tem um aumento da concentração dos cátions, ok? Na solução. Já do lado do cobre, o cobre está sofrendo... Ai, faltou 2+ aqui, tá, gente? Eu vou colocar também. O cobre, então, está sofrendo redução, ó. O cobre 2+, que faltou 2+ aqui, ele recebe 2 elétrons e vira cobre sólido. Ele sofre redução. Por conta disso, ele vai ser o polo positivo, chamado de cátodo da pilha. E vai ter a eletrodeposição, que é o aumento da massa. Já que vai aumentar a massa do meu eletrodo, vai diminuir a concentração de cobre 2+ na solução, né? Que a gente pode ver representado pela equação química aqui. Certo? Professora, como eu vou saber quem reduz, quem oxida? Obviamente que tem um macete, né, gente? Isso aqui é outra dica de ouro. Ah, essa parte do cátodo e do ânodo, quem é positivo, quem é negativo, ficou muito confuso, professora. Guardem o CRAL no coração de vocês. O que significa CRAL? Significa que cátodo reduz e ânodo oxida. Então, se o cátodo reduz e vocês descobrem quem é a equação de redução, vocês já descobrem quem é o cátodo. E se o ânodo oxida e vocês descobrem a reação de oxidação, vocês já descobrem quem é o ânodo. Então, eu falo, você sabe o que é uma reação de oxirredução? Você sabe calcular NOx, certo? Que a gente viu que é simples. E você conhece o CRAL? Você resolve qualquer exercício de pilha, tá? Se você entender o que está acontecendo aqui. Beleza? Não se esqueçam do CRAL, hein? Guardem o CRAL no coração de vocês. Para finalizar, agora, gente, eu prometo que é o último slide. Professora, toda vez que eu escrever uma pilha, eu vou ter que colocar tudo isso, a reação aqui inteira? Não. Existe uma forma simplificada de escrever a reação de uma pilha, que é a forma que a IUPAC mandou para a gente. A IUPAC é a International Unity da Form Chemistry do mundo, né? A União da Química lá mundial, eles que mandam na química, e eles mandam, a gente obedece, basicamente isso. O que a IUPAC falou? Qual é a forma de você escrever uma pilha do modo simplificado, né? Do modo mais, assim, polido, bonitinho. É esse seguinte modo que eu coloquei aqui para vocês, ó. A gente indica, como a gente viu que os elétrons são cortados, né, na reação global, é basicamente uma reação global simplificada que a gente tem aqui. A gente tem ó, a oxidação primeiro. Lembrem-se, o cobre só vai conseguir reduzir se o zinco oxidar. Então, o processo de oxidação acontece primeiro, por isso que ele aparece primeiro aqui. O que a gente tem na oxidação? A gente tem o zinco oxidando e virando Zn2+, né? Por isso que é essa ordem, ó. O estado não oxidado, barrinha é o estado oxidado. Ok. Terminou a oxidação? Terminei. Barra, barra, e aí você coloca a redução. Na redução, a gente tem o quê? Que o cobre 2+ recebe os elétrons e vira cobre sólido. Por isso que a gente tem isso desenhado aqui. Beleza? Então, pessoal, essa é a primeira parte da aula de química, né? Da aula de pilha. A gente viu como que uma reação de pilha ocorre, né? Quais são os principais conceitos dela. E aí, na segunda parte, a gente vai estar vendo outra coisa muito importante para entender pilhas. Mas essa primeira parte é isso. Se vocês tiverem dúvida, então me mandem, tá? Não tenham vergonha, nem medo, nem nada. E até a próxima aula.